vamos estar orando, né? Por algumas situações difíceis. Tivemos 2 irmãos que se acidentaram essa semana. Talvez você nem soube, né? Teve o seu Gessé que levou um tombo, mas está bem. E teve o Wanderson que passou por uma situação de um acidente de carro, né? Até grave, mas está bem. Então, agradecer a Deus por esses livramentos essa semana e vamos estar orando uns pelos outros, né? Para que o Senhor esteja sempre cuidando de cada um dos irmãos aqui na nossa igreja. Graças a Deus também pelo Cláudio, Margarete estão aí, né? Voltando aí, passar um períodozinho, né, com a filha, com os irmãos aqui na igreja, e você não conversou com eles e quer tirar dúvidas sobre como foi o ano deles lá no Seminário Batista do Cariri, ele vai ficar aí até às 10 horas da noite, brincadeira. Você pode conversar bastante, tirar dúvida. Quem tem o desejo de ir lá para o seminário, conversa com ele, e aí você vai ter um relato, né, de como é a vida lá. Isso é muito bom para estarmos orando por ele e uns pelos outros também. Irmãos, nós chegamos na Epístola aos Hebreus, é um texto maravilhoso. Se você tem lido essa epístola na sua casa, nós começamos a meditar nessa carta já há mais de um ano, quase 2, e estamos observando cada texto desde o primeiro capítulo. E essa epístola, ela foi escrita, é muito importante você entender isso, nós entendermos isso, foi escrita para crentes fracos na fé. E quem de nós nunca passou por uma grande situação de depressão na fé, ou uma situação de vale da sombra da morte, ou uma situação de extrema dificuldade na sua vida cristã, na sua carreira, na sua corrida? Talvez, todos nós aqui em algum momento ou em outro passamos, ou talvez ainda vamos passar situações difíceis. Essa é uma epístola, é uma carta que Deus utiliza, Deus se revelou através desta carta para nos instruir como permanecermos firmes na fé no meio de situações terríveis. Esses irmãos, crentes judeus convertidos, eles estavam sendo perseguidos porque criam no nome de Jesus. Nós temos muitos problemas na vida. Nós temos problemas que dizem respeito à questão financeira, nós temos problemas acerca da nossa saúde, nós temos dificuldades familiares, mas muitos desses problemas não têm a ver diretamente com a nossa fé em Jesus. Não é verdade? Não tem a ver diretamente com a nossa fé em Jesus. Mas esses irmãos, eles estavam sofrendo o risco de morte por seus próprios compatriotas judeus, porque eles creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles eram fugitivos de Jerusalém, fugiram de Jerusalém quando Saulo e outros estavam perseguindo os cristãos ali, Atos capítulo 8, verso 1, e toda a igreja de Jerusalém fugiu. É esse público aqui, aqueles convertidos no início da igreja, nos primeiros períodos da igreja. E então, não todos, mas parte desses crentes, eles estavam pensando em deixar Jesus. A solução deles foi: se eu deixar Jesus, minha vida melhora. Entende? Se eu deixar de seguir o Senhor Jesus Cristo e de obedecê-lo, minha vida será mais leve, vai ser mais tranquila, eu vou ter paz. Irmãos, este engano, ele existe até hoje no coração dos crentes. Até hoje. Até hoje, em algum momento ou outro da vida cristã, nós acabamos tendo esse tipo de pensamento e permitindo que este pensamento pecaminoso nos afaste de seguir o Senhor Jesus Cristo. Que pensamento? Repetindo, é melhor viver sem Jesus. Esse é o pensamento. A vida está difícil, a vida está corrida, as coisas estão apertadas, eu ainda passo o fim de semana na igreja, ainda vou quarta-feira para o culto de oração, ainda tenho o grupo satélite de estudo bíblico, ainda tenho que pregar o evangelho, ainda faço discipulado, e eu tenho que levar os meninos para estudar música, e tenho o coral, e é muita coisa. Eu tenho que ter tempo para mim, pastor, sinto muito. Eu tenho que ter tempo para mim. E eu entendo quem fala sim. Mas hoje nós queremos simplesmente apresentar o que a Bíblia nos diz.
olhar para Cristo, seguir a Jesus, é mais importante do que tudo. E nós temos que amadurecer nisso, irmãos. Nós temos que amadurecer nisso num tempo extremamente cheio de pecado. Porque hoje nós vivemos numa época em que as pessoas não ficam mais horrorizadas com o pecado, porque tudo é normal. Não é verdade? É uma época em que tudo é normal. É normal viver no pecado, é normal certos tipos de comportamento, é normal certas igrejas ditas evangélicas que não têm compromisso com as coisas de Deus. Tudo é normal. Na verdade, o crente que lê a Bíblia é o anormal, né? O crente que busca orar é o esquisito, entende? Então, temos que colocar na nossa mente, nesse período reflexivo, estamos aí perto do Natal, perto da virada de ano, a ideia é exatamente esta: o Senhor Jesus, ele é mais importante do que tudo. Nos versículos que nós vamos ler hoje e meditar, são poucos versículos, mas é uma parte importantíssima dessa epístola, extremamente significativa, talvez um dos ápices dessa carta. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, vamos ler os 3 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O Senhor quer que nós corramos com perseverança. Aqui é um chamado de Deus para o crente correr. Esses irmãos, eles estavam se arrastando na fé, muitos deles, quase desistindo de Jesus. A mensagem é: corra. E tem algumas instruções de como você deve correr. Talvez muitos de nós estejamos nos arrastando na vida cristã, cansados da vida cristã. Mas o crente, ele não precisa viver cansado e fatigado da rotina cristã. Não precisa. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Muitos crentes escolhem viver assim. E por isso, tornam-se frios, insensíveis à palavra, insensíveis ao cântico espiritual, insensíveis à devoção, à adoração a Deus. E não percebe o privilégio de servir ao Senhor Jesus Cristo. O crente frio na fé, ele vem para o culto desse e às vezes ele não vê sentido no que está sendo feito aqui. Às vezes ele não compreende, ou se compreende, ele minimiza ou menospreza o que está sendo feito aqui. O crente que está correndo, ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Lembre, os heróis da fé, os homens de Deus no Antigo Testamento, que nós pregamos há alguns domingos sobre eles, no capítulo 11, eles não eram perfeitos. Cometeram pecados graves. Pecados graves. Lembre do rei Davi, adúltero, assassino. Mas um homem de fé, apesar disso. Perceba então, quem corre a carreira cristã com perseverança, não significa que ele é perfeito, mas significa que ele está correndo. Nós temos que correr a carreira que Deus nos propôs. Ela começou no dia da nossa conversão, no dia que Deus nos chamou. Você pode escolher caminhar. Você pode escolher, talvez até se arrastar numa vida cristã, ou seguir na corrida. Irmãos, isso é independente de idade. Pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora, idoso, idosa. É independente de idade. O Senhor usa aqueles que estão dispostos a correr. Você vê, qual o consolo que Deus está dando para essas pessoas que estão perigando morrer? Qual o consolo que Deus está dando? Corra. Não se desespere, não se acomode, não tema. Continue na vida cristã. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Ela é muito clara.
E nós queremos observar essa ideia, que devemos correr com perseverança, através de 3 ações, né? Verbos que nos dirigem a essas ações dentro desses 3 versículos, e são tão profundos que talvez cada versículo poderia ser uma mensagem, uma meditação de tão profundo que são esses 3 versículos dessa carta. A primeira ação é livrar-se do pecado. Devemos nos livrar do pecado para correr na vida cristã. O pecado, irmãos, é o que nos impede de perceber quanto Deus é maravilhoso. É o pecado, o meu pecado, que me impede de perceber que a Bíblia é a revelação de Deus. É o meu pecado. Se você não enxerga a Bíblia como a palavra de Deus, a luz para o caminho, a regra para a vida, e você menospreza a sua leitura bíblica particular, a sua leitura bíblica individual, se investigue. Tem pecado. Talvez você nem perceba que está vivendo em pecado. E esse pecado obscurece a beleza das coisas de Deus. O Salmo diz que nós vamos adorar na beleza da santidade de Deus. Então, irmãos, é porque a santidade de Deus é bela, é bonita, mas que beleza é essa? Como eu percebo essa beleza? Você tem que se desvencilhar do seu pecado. E para começar a perceber esta verdade, né, esta ação de eu me livrar do pecado, nós vamos observar o verso 1. No verso 1, nós lemos assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Tão grande nuvem de testemunhas. Aqui, obviamente, ele está fazendo a relação com o capítulo 11. Então, o ideal era que todo o capítulo 11 fosse um sermão só, uma meditação só, mas é muita coisa. Então, nós dividimos aí, acredito em 5 domingos, provavelmente, mas aqui ele está falando de todo o capítulo 11. Essa grande nuvem de testemunhas se refere a Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Abe, Daniel e todos os grandes heróis do Antigo Testamento. Pecadores, mas nunca desistiram de seguir ao Senhor. Cometeram pecados sérios, mas se arrependeram, confessaram o pecado e perseveraram. Irmãos, às vezes nós não compreendemos muito isso. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, não existe um super crente. Não existe aquela ideia que é o mais espiritual. Não é assim. Né? Todos nós estamos correndo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, para chegar na vida eterna com Ele. Então todos nós estamos nessa luta, nesta batalha contra o nosso próprio pecado. E espiritual é quem se arrepende do seu pecado. É quem reconhece: sou pecador. Jesus me livrou da condenação do meu pecado, mas infelizmente a desgraça do pecado ainda está no meu coração. E eu tenho que reconhecer o meu pecado, arrepender-me do meu pecado, confessá-lo e continuar na carreira, continuar na corrida que Jesus propõe. Essas testemunhas, o nome já está dizendo, elas são provas vivas de que é possível viver pela fé. Todos viveram pela fé. A expressão que mais se repete no capítulo 11 é esse: pela fé. Então, como é que pode um crente desanimado e frio perseverar? É pela fé, crendo que o Senhor está no controle, não tem outra forma. Um dia desse, no culto de oração, meditamos nas 2 perspectivas que você pode ter, que você tem para enxergar o mundo ao seu redor. Você tem a perspectiva da incredulidade, onde nada presta, só você. Tudo é ruim. Tudo está terrível. Ou você tem a perspectiva da fé, onde você olha para a desgraça que aconteceu na sua vida e você ainda consegue enxergar a vontade de Deus ali. Só quem vive pela fé. Porque, na verdade, um dos nossos problemas é que nós passamos por anos de educação ateísta, onde nós aprendemos, ou foi colocado na nossa cabeça, que as coisas acontecem por acaso. As coisas acontecem pelo destino. Não existe acaso, não existe destino, só existe Deus. Essa dificuldade foi Deus.
Não necessariamente o Senhor fez o mal a alguém, porque a Bíblia diz que Deus não faz mal a ninguém, mas o Senhor quis. Por quê? Não sei. Ore ao Senhor, converse com Deus para saber. Eu oro para saber da minha vida particular, por que certas coisas acontecem. E é nesse relacionamento de oração e devoção e estudo da palavra que nós vamos crescendo e aprendendo como Deus é maravilhoso. Essas testemunhas todas, elas nos apresentam que é possível viver pela fé em várias situações difíceis. Moisés, ele rejeitou ser o filho da filha de Faraó, ele rejeitou os tesouros do Egito para viver numa vida difícil, de tenda em tenda, não é verdade? Com um povo que só reclamava. E ele escolheu viver assim. Ele nem queria. Deus chamou na sarça ardente, falou com ele várias vezes e Moisés deu pelo menos 5 desculpas. E no fim Moisés disse: Senhor, chama outro. Já pensou dizer isso para Deus? Deus, chama outro. Eu não, chama outro. Mas Deus queria Moisés. Entendem? Então, ele seguiu, mesmo na sua dificuldade, nas suas limitações, no seu pecado, Moisés seguiu ao Senhor e Deus usou aquele homem poderosamente. E isso aconteceu com grandes outros homens do Antigo Testamento. O que falta a nós? Querer. Precisamos querer. Olha Hebreus 11:38. Homens dos quais, Hebreus 11:38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O mundo não era digno, mas eram pecadores. Muitos deles nem foram mencionados no capítulo 11, certamente, não teve espaço para tudo. Mas homens e mulheres que viveram pela fé. Quando estamos fracos, irmãos, temos que aprender a viver pela fé. Na verdade, não só quando estamos fracos, né? Sempre viver pela fé. A fé é algo sobrenatural. A fé não quer dizer algo irracional ou louco, não, mas é sobrenatural. Todos esses que viveram pela fé no Senhor, esperando o Messias e crendo na revelação de Deus. Quando Moisés foi libertar o povo lá no Egito, foi porque Deus chamou, revelação de Deus. Quando Abraão creu que poderia ter um filho na velhice, foi porque Deus falou para Abraão. Não foi coisa da cabeça de Abraão. Creu na revelação de Deus. Da mesma forma hoje, a nossa fé é crendo na revelação de Deus. Se você não lê a Bíblia, fica difícil desenvolver tamanha fé. Deus nos propôs, então, uma carreira com muitas testemunhas ao nosso redor, para nós percebermos que nós podemos. A questão é, eu quero viver pela fé, eu posso, eu tenho tudo que é necessário para viver pela fé. Todos nós temos aqui, que cremos em Jesus. A questão é, eu quero viver pela fé, ou eu só quero viver o estilo de vida terreno aqui, que as pessoas vivem, ou é esse estilo de vida terreno, ou eu quero viver pela fé como um cidadão celestial, peregrino neste mundo. Olha ainda em Hebreus 12, verso 1, no final do versículo nós temos um verbo que diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus nos propôs uma carreira. Essa corrida, essa carreira é uma corrida, é semelhante a uma maratona que os gregos faziam muito naquele período, né? Era muito conhecida. Embora a epístola tenha sido escrita para judeus, os judeus, eles sofreram o processo de helenização e eles tinham um entendimento do que era a maratona, esta corrida de vários quilômetros. Hoje, se eu não me engano, 42 quilômetros, não é isso? Não sei se eu estou enganado. É 42, né? Meia maratona que é 21, né? Isso mesmo, então é muitos quilômetros, né? Na antiguidade, realmente, eu não sei quantos quilômetros era a maratona grega, mas eram muitos quilômetros. E eles não tinham os tênis bem desenvolvidos que nós temos hoje, né? Eles corriam descalços, né? E com pouquíssima roupa, alguns até sem roupa, para poder não ter peso no corpo e ganhar a corrida. Era uma corrida. Essa expressão para carreira ou corrida, ela é uma palavra que também é utilizada para guerra. É um termo grego que literalmente significa agonia. Eles corriam a agonia. Entende? Porque na guerra se agoniza. Então essa expressão para agonizar era utilizada para o termo guerrear. Como também era utilizado para esta
corrida, que todo atleta, no seu treinamento e no seu desenvolvimento, para obter o prêmio, ele se lesiona. Quem é um atleta que não se lesiona? Ele se machuca, não é verdade? Porque ele está tentando usar o máximo do seu corpo. E aí acontece uma distensão, um machucado ou algo parecido. Daí a ideia dessa carreira, essa corrida, também ser a palavra para agonia. Então, na nossa carreira cristã, existirão momentos difíceis. Não tem corrida sem momentos difíceis. Aí você diz, você está aí ouvindo o sermão, meditando no que a gente está dizendo, você não está dormindo, obviamente, está refletindo sobre a palavra, aí você pensa, então por que eu vou ser cristão se essa corrida é difícil? Se eu vou sofrer? Se vai ter agonia no meio do caminho? Sabe por quê? Porque sem Cristo é muito pior. A carreira cristã é muito melhor. Não tem nada perfeito nesse mundo, porque o pecado arrasou tudo. O pecado corrompeu tudo. Não existem instituições perfeitas, relacionamentos perfeitos, mundo perfeito, política perfeita, economia perfeita. Não existe. Nada aqui nesse planeta é 100%, nem eu, nem você, nem nada, exceto o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se você bota na balança, vida sem Cristo, a carreira mundana, vida com Cristo, carreira cristã, irmãos, essa aqui é muito melhor. Incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. E essa aqui é um peso terrível. Trevas completas, infelicidade constante, hipocrisia, falta de tranquilidade, de alegria genuína quando não temos o Senhor Jesus Cristo. A corrida, essa luta, a vida cristã ela tem que ser encarada assim, uma corrida, uma batalha. Mas essa batalha não é uns contra os outros, não. Essa batalha é eu contra mim mesmo, contra o meu próprio pecado. Na década de 80 para 90 se falou muito da batalha espiritual, batalhar contra os anjos, né, os demônios, essas coisas. Irmãos, existe. Não vou dizer que isso não existe. A gente vê na Bíblia textos falando desta batalha espiritual. Mas no que nos diz respeito e que tem a ver com a nossa atitude, a batalha que nós lutamos é contra o nosso próprio pecado. Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor batalha por nós, o Senhor nos protege das hostes do maligno. A grande batalha é eu contra o meu coração, é você contra o seu coração, porque de lá procede todo tipo de pecado. Olha o que diz Paulo lá em Filipenses 1,30, os irmãos não precisam abrir, a gente vai ler um pouco mais rápido. Filipenses 1,30 diz assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. É a mesma palavra. Para a corrida lá, o mesmo combate. Paulo está dizendo, a gente lê as epístolas paulinas, vê Paulo um grande homem de Deus, mas era um apóstolo, era o apóstolo Paulo, eu não preciso viver assim. Tende o mesmo combate que vistes em mim. Então ele é um modelo para nós, para o nosso combate de vida cristã. Nós observamos também, 1 Timóteo 1,18, este é o dever de quem te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Firmado nas profecias, na palavra de Deus, combata o bom combate. Interessante, o que é que Deus está dizendo para aquela pessoa que está pensando em abandonar Jesus, né? Para aquela pessoa que está pensando em deixar a vida cristã, deixar Jesus, porque está com medo de morrer. O que é que Deus está dizendo para aquela pessoa, através do autor dessa epístola, dessa carta? Corra. É isso que Deus está dizendo. Combata. Isso nos lembra quem? A mim, pelo menos lembra o profeta Elias. Elias venceu os 450 profetas de Baal. Uma vitória espetacular, não é verdade? Você lembra desse texto lá? E então, 1 Reis 18, e ele venceu os profetas de Baal, e foi lá e matou os profetas de Baal. Aí então, Acabe foi triste, né? Perdeu, voltou lá para Samaria, conversar, acho que foi para Israel, conversar com sua esposa, Jezabel, triste porque perdeu. E então Jezabel disse, olha, hoje mesmo, Elias vai morrer. Quando Elias soube que Jezabel estava atrás dele, ele correndo, fugiu de Jezabel,
saiu de onde estava lá no norte de Israel, ali na região de Samaria, e foi para o sul da Palestina, ali de Israel, para o sul de Israel, chegando até, se eu não me engano, não me lembro agora a cidade exatamente, mas chegou no deserto, no Monte Sinai, por ali, Monte Horebe, e se escondeu ali, ficou numa caverna. E ele estava extremamente depressivo. Elias, o profeta que tinha acabado de ter uma grande vitória. Deus chegou, se revelou a ele ali, deu comida, deu descanso, deu água, e ele queria morrer. Elias queria morrer. Senhor, eu prefiro a morte. Isso é uma grande depressão no espírito, na alma. Em um momento, uma grande vitória, um grande profeta de Deus. Era Elias, irmãos, não era qualquer profeta, era Elias. Elias era o profeta. Tanto que ele foi levado por carruagens de fogo para o céu, pelo Senhor. Veja como ele era um homem santo, um homem de Deus. Mas olha como ele temeu aquela mulher Jezabel. E o que foi que Deus disse para Elias? Elias, depois que Elias melhorou, estava melhorzinho, alimentado, descansado, então Deus chegou e disse para Elias: olha, Elias, não é só você que é fiel, eu tenho mais 70 homens que não se dobraram a Baal. Agora o que você vai fazer? Você vai ungir um profeta no seu lugar. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E deu missões para Elias. Entende, irmãos? Então, esse é o Senhor. Por quê? Por que Deus faz isso? É porque Deus é ruim? Não. É porque Deus conhece a nossa natureza. A natureza do pecador é porque ele não acredita que Deus capacita para ele realizar a obra de Deus. Ele não acredita. O pecador, ele é bom para muita coisa. No seu trabalho, nos seus estudos, no seu esporte. Em muitas áreas o pecador, ele é perito. No hobby que escolheu viver. Mas parece que nas coisas de Deus, ele se cala. O pecador, ele se esconde. Ele fica ali passivo. Por quê? É porque é pecador. Irmãos, não precisamos muito, basta querer, o resto o Senhor faz. E nós muitas vezes não acreditamos nisso. Elias não acreditava nisso, por isso que Deus mandou ele ir, ele foi, e realmente as coisas aconteceram como Deus queria que acontecesse, quase que da mesma forma. Hoje é do mesmo jeito. Nessa epístola aos Hebreus foi assim, aqueles irmãos estavam com medo de morrer e estavam temendo muito. E o que é que o Senhor disse? Corra a carreira cristã. Persevere. Olha esse monte de exemplo de homem e mulher que viveu pela fé aqui, no Antigo Testamento. Se eles que eram pecadores puderam, vocês também podem. Os leitores dessa epístola. Da mesma forma, nós também podemos. Não precisa cursar um seminário para viver pela fé. Não é verdade? Basta você ler sua Bíblia. Orar no seu lar, ter vida de oração no seu lar, estar na sua igreja adorando ao Senhor, suficiente. Simples. Simples. Não é simples? Não é difícil. Problema, nós não estamos crendo nisso. Esse é o problema. Por isso o Senhor diz, combata, segundo Timóteo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Palavras finais do apóstolo Paulo. Veja, Colossenses 2:1, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo lutando em oração por aquelas igrejas. Irmãos, a nossa vida é uma grande luta. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo falando aos pastores lá da igreja de Éfeso, quando estava em Mileto. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, a corrida, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa. O que é importante? Completar a carreira. Isso não é só para o apóstolo Paulo, não, irmãos. Isso é para todo crente no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida não deve ser preciosa para nós. E isso, só crê nisso quem creu no Senhor Jesus Cristo.
E quem reconhece a palavra de Deus como autoridade na sua vida. Só vive assim quem vive pela fé. A minha vida não é preciosa para mim. O que é precioso? Completar a minha carreira. E o que é completar a carreira? Perseverar até o dia da minha morte ou até a volta de Jesus. Perseverar firme em obediência ao Senhor. Algumas vezes vou correr de medo como Elias? Sim. Não quero, mas talvez aconteça. O que é que a gente faz? Se arrepende, busca Deus e o Senhor fortalece. E continuamos na carreira. Esse é o que vive pela fé. Porque todos somos pecadores. O que vive pela fé não é o que não peca. Necessariamente não é o que peca menos. Porque ninguém está aqui para julgar quem peca mais e quem peca menos. Não é essa a lógica. Mas é quem corre a corrida da vida cristã até o seu último dia de vida. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. O atleta daqui da terra, para alcançar uma coroa corruptível. É a medalha, né? O diploma, é o prêmio. Nós, porém, nós os crentes, porém, a incorruptível. Queremos a coroa, o prêmio incorruptível. Por isso que estamos correndo. Cada dia na vida cristã. Não quer dizer que a salvação é por obras, não é isso. Mas quer dizer que se fomos salvos pelo sangue de Jesus, na cruz, nós receberemos o prêmio. E porque já recebemos esse prêmio, estamos só esperando o cumprimento dele, nós temos que correr esta carreira. Então, irmãos, para correr a carreira é essencial outro elemento, perseverança. Olha novamente Hebreus 12, 1. Agora sim, sua Bíblia novamente aí em Hebreus 12, 1. Diz assim, no finalzinho do versículo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Com perseverança. Vivemos numa época onde as coisas são muito imediatistas. Nós queremos respostas rápidas e agora. Principalmente os mais jovens, mas muitos antigos também, que já foram impregnados por esse imediatismo. Vivemos nessa época e então acabamos carecendo de perseverança. Irmãos, se você olhar, não são poucos os que começam a vida cristã e logo vão se esvaindo, vão se perdendo no meio do caminho. Por quê? Faltou perseverança. E às vezes a rotina da vida cristã, ela pode cansar. Ela pode cansar. Essa rotina da igreja, do estudo bíblico, de vida de oração, é um negócio às vezes difícil. Se você não, e aqui ele dá uma estratégia para que você não se canse. Estratégia muito importante. Mas eu reconheço, a rotina do crente é difícil. Trabalho, igreja, mas tem algo mais importante que alivia o peso dessa rotina, que é o que nós queremos observar. Mas antes disso, temos que perseverar. Hebreus, ele fala de perseverança. Hebreus 10, 36. Já vimos esse texto, mas olha o que diz lá em Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que esse povo necessitava? Perseverança. A perseverança, essa palavra é a mesma usada para paciência. É a mesma palavra. Muda dependendo do contexto em que ela é colocada. Mas tem muita coisa a ver. Perseverar é não desistir, é continuar. E para continuar e não desistir, eu tenho que ter o quê? Paciência. Eu tenho que ter paciência por quê? Porque às vezes eu estou passando por um grande problema, ou você pode estar passando por um grande problema, e você está orando e não vem a resposta. E aí e agora, Senhor? Senhor, o negócio está devagar. Eu vou para outra igreja, eu vou para outra fé, eu vou procurar outro Deus. As pessoas fazem isso. Muito. Faltou paciência. Tenha calma, espere. Não é tão rápido. Esse imediatismo, essa vida acelerada, faz com que nós queiramos que Deus siga nesse mesmo ritmo. Mas o ritmo de Deus é perfeito. Tem coisa que você ora e Deus, responde. Mas tem coisa que você ora e demora. E o que você vai fazer? Não existe destino, não existe acaso, só existe Deus. Logo, Deus não quis, acabou. Se a Bíblia é a revelação de Deus para mim, então eu vou ficar tranquilo.
Vou descansar, não adianta, não adianta sofrer, não adianta se revoltar, não adianta reclamar. Eu orei, estou buscando ao Senhor, e Deus não deu? O Senhor sabe do que está acontecendo. Só vou continuar clamando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Pronto. Tendes necessidade de perseverança, temos que perseverar. E o versículo seguinte a este, olha aí o verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha aí, ó, dentro de pouco tempo, né? 2000 anos, tá? Estamos esperando. Mas para nós é muito tempo. Mas para o Senhor é pouco tempo. E eles estavam esperando que seria logo mesmo. E ainda hoje nós estamos esperando que é logo mesmo, né? Qualquer momento o Senhor Jesus ele pode retornar e levar, arrebatar sua igreja. Que momento maravilhoso será. Eu oro a Deus, eu sei que é muito egoísmo, mas eu oro a Deus que seja no momento de culto. Né? A igreja adorando, né? Seria um negócio fantástico, né? Seria maravilhoso. Mas é o Senhor que sabe. Mas olha o que diz, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Paciência, perseverança tem a ver com fé. Os que vivem pela fé esperam. Olha Noé, entre 100 a 120 anos construindo um grande barco numa região que não chovia. Baseado em quê? Revelação de Deus. Deus revelou. Construa um barco, não é? Construa a arca, que eu vou mandar um dilúvio, vou destruir o mundo com essa inundação planetária. Eu estou parafraseando, óbvio, né? Que não está em Gênesis isso aqui, do jeito que eu estou dizendo. E você vai construir esse barco. E ele construiu. Irmãos, a Bíblia tem muitas ordens. Marido, ame sua esposa. É uma ordem. Esposa, né? Se submeta à liderança do seu marido. É outra ordem. Para a nossa sociedade atual, isso é um negócio louco. Sociedade mundana, perdida, isso não existe. Nós não somos daqui, irmãos. Cidadãos celestiais. Peregrinos. Vivemos pela fé. Então, cremos que o que a Bíblia diz não só é verdade, como funciona. Outra ordem, né? Filhos, honrem seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Filho obediente aos pais vai ser bem sucedido na vida. Por quê? Porque Deus, Ele está dizendo que é assim. Filhos que não se submetem aos seus pais, são rebeldes, não escutam, não honram os seus pais, vão sofrer na vida. E, consequentemente, o pai e a mãe sofrem também. Mandamentos de Deus. Irmãos, tudo que você lê na Bíblia, que é uma ordem do Senhor, não pense muito. Mesmo que você ache difícil, esquisito, estranho, como Abraão deve ter achado estranho ter que ir lá sacrificar Isaac, faça. Ore e faça. Isso é viver pela fé, colocar a Bíblia em primeiro lugar, porque nós não temos entendimento e juízo para julgar as coisas do Senhor. A palavra de Deus ela é extremamente maravilhosa. E veja na sua vida, se você começar a colocar os desígnios de Deus, a vontade de Deus revelada, clara na sua vida, você vai ver como é maravilhoso viver com o Senhor. Mas quando não vivemos assim, aí vem as dificuldades. Olha aí a continuação do verso 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Corra a carreira cristã, não retroceda jamais. Mesmo que os problemas sejam terríveis, difíceis, não pare, não caminhe, corra. Está difícil, está aperreado, o tempo apertado, não sacrifique sua leitura bíblica. Quantos aqui vararam a noite estudando para concurso, para vestibular, para Enem, não é verdade? Pois faça o mesmo com a leitura bíblica. Tome café, faça alguma coisa, mas leia a sua Bíblia. Ela é mais importante que qualquer concurso, do que qualquer estudo que você vai fazer. O problema é que nós não colocamos a revelação de Deus e Deus no devido lugar que Ele tem que estar na nossa vida. O Senhor sempre é o último.
O Senhor é sempre quando sobra. Por isso, não amamos a Deus como convém. É simples. Não é difícil entender. É difícil viver. E é por esse estilo de vida do crente evangélico, secularizado e mundano, que muitas vezes nós permitimos viver, entrar esse estilo na nossa vida, é que nós não percebemos a beleza da santidade de Deus. É que nós não nos alegramos com a leitura da Bíblia. É por isso. É por isso que nós não observamos e vibramos a obra missionária, os relatórios dos missionários, e ficamos sempre com o coração apertado, porque sempre está faltando alguma coisa para os missionários, né? Entende? Por quê? É porque nós não estamos perseverando como devemos, vivendo pela fé, correndo a carreira, estamos muitas vezes retrocedendo. O crente não retrocede. O cenário da vida do crente é uma guerra. E o crente é feliz? Muito, mesmo neste cenário de guerra. Mas é necessário, irmãos, decidir correr. É Deus que está dizendo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus não diz assim, olha, ande na medida que você puder. Quando você cansar da vida cristã, senta um pouquinho. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo o quê? Corra. Deus também não está dizendo que só corre os jovens. Não. Aí só correm os adultos. Só correm os mais... Não, Deus está dizendo que todos têm que correr essa carreira cristã. Nós não somos dos que retrocedem. Mas, irmãos, para correr a carreira é necessário. E aí entra onde nós começamos este tópico. É necessário tirar o peso. Como eu disse, quem corria as maratonas gregas, eles usavam muito pouca roupa, alguns corriam nus. Por quê? Porque eles não queriam ter peso no corpo. Você imagina você correndo com aqueles pesos, né, nos pés, chumbo nos pés. A corrida não vai fluir. E é a parte de Hebreus 12:1 que diz, Hebreus 12:1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos. Com o pecado, na minha vida, não tem como correr. Ele é uma corrente que me impede, um peso, aquelas bolas de ferro pesadas, a gente vê em filme, né, que os presidiários antigamente usavam, acho que deveriam voltar a usar, aí bota e fica lá, você tenta caminhar e não sai do canto. Não é verdade? Isso impede a nossa corrida. Por que é que você fica desanimado? Pecado. Talvez um ou outro que você ainda guarda aí. Mas, pastor, todos pecamos. Nós vimos isso já aqui. Todos pecamos. Mas tem o pecado da ignorância, tem o pecado daquele que está lutando contra o pecado e tem o pecado voluntário. É o pecado, eu quero pecar. Eu sei que é pecado, mas eu quero. Então, esse é o problema. Quanto mais conhecemos a Escritura, alguns pensam assim, eu não vou estudar muito a Bíblia não, porque eu vou saber muitas coisas, aí eu vou perceber meus pecados, e então eu vou, né, não vou sentir peso na minha consciência, é melhor nem ler a Bíblia. Não, isso é um absurdo, né? É como se você estivesse com uma doença muito grave e você não quer saber o remédio para curar a doença. Seria basicamente isso. Então, você lendo a Bíblia percebe. E o Senhor, com o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos dá poder para vencer o pecado. Então, basta você querer. Basta querer. Tire o peso do pecado da sua vida. Aqui ele diz de todo o peso e do pecado. Eu entendo que é a mesma coisa. Todo peso aí é o pecado. E esse pecado está nos assediando, tomando o controle, nos impedindo de correr. A Bíblia diz que nós sempre fomos escravos. O ser humano já nasce escravo. Escravo do pecado. É a primeira escravidão que nós sofremos. Um ser humano que não tem Jesus, ele é escravo do seu pecado. Sou não. A Bíblia diz que é. Você pode até dizer, não sou. Está na Bíblia. Você é escravo do seu pecado. Você não reconhece. Mas quem não tem Jesus como Salvador, está aqui, você vive dominado pelo seu pecado. E não tem como dizer não para o seu pecado. Porque você não tem Jesus na sua vida. Você que não crê em Jesus. Romanos capítulo 6, verso 6, diz assim: sabendo isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quando Jesus morreu na cruz, ele destruiu, aquele impedimento que obviamente, nos restringia para escolher algo diferente do que é o pecado. O homem sem Jesus sempre escolhe o pecado. O homem com Cristo, ele agora pode escolher: eu peco ou não peco? É o que está dito aqui. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha o verso 17, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fomos libertados do domínio do pecado. O Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ele não só conquistou para nós a vida eterna com Deus, porque os nossos pecados foram imputados em Jesus, lançados na conta de Jesus, e a justiça de Jesus, as obras de Cristo foram imputadas na nossa conta diante de Deus. Ou seja, quando Deus olha para mim, para você que creu em Jesus, ele vê uma pessoa limpa dos seus pecados. Por quê? Não porque nós somos necessariamente limpos, mas porque Deus está olhando como se visse Jesus no nosso lugar. Entende? Então Deus não só conquistou para nós a vida eterna, que já é muito, mas Ele também nos conquistou para nós a oportunidade de eu dizer não ao pecado. E quando eu digo não ao pecado, eu estou cada vez mais sendo feliz. A infelicidade e a tristeza do homem é escolher pecar. Você liga a TV, aí você vê aqueles shows. Eu acho que eu já disse isso várias vezes. Isso dá uma tristeza. Jovens se perdendo ali, achando que aquilo é felicidade. Perdidos, pulando ali, festejando a condenação do inferno que já têm. É triste, é terrível. Isso acontece constantemente no mundo todo, pessoas festejando a carne, os pecados, as orgias, bebedeiras e tudo que desagrada a Deus. E eles acham que isso é felicidade. O pecado é tão louco que inverte todos os valores. O valor da sociedade é o quê? É melhor viver sem família, porque família não é bom. Mas se quiser ter uma família, que seja uma família esquisita, torta, que essa é a família boa. Mas a família que a Bíblia diz, essa não presta. Como pode? É o pecado que vai desvirtuando todas as coisas. Não somos mais escravos do pecado. Olha Romanos 6:20. Mesmo capítulo, verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Falando do homem antes de se converter. Quando você era escravo do pecado, dominado pelo pecado, que resultado você colheu? E o autor diz: somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Qual o fim de qualquer atitude de pecado? Morte. Pode parecer que é bom o pecado, mas o resultado é morte e destruição. Verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, essa pessoa já creu em Jesus, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que é felicidade? É se santificar, é ser santo, é obedecer a Deus até o dia em que formos para a vida eterna. Isso é alegria. Temos que remodelar o nosso modo de pensar. Temos que ajeitar nossa cabeça. Isso só funciona lendo a Bíblia. Os prazeres que o pecado oferece, muitas vezes até lícitos na nossa sociedade, eles geram morte. Você crê na Bíblia? Buscar uma vida de santidade. E o que é santidade? Obedecer a Deus gera alegria,
servos de Deus, como diz aqui, são servos de Deus esperando a vida eterna. Livrar-se do pecado me faz correr a vida cristã. Eu tenho que tirar esse peso da minha vida. Como fazer isso, pastor? É tão difícil? É difícil, mas ao mesmo tempo é muito simples. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito simples. Você primeiro deve confessar o seu pecado a Deus, dizer para Deus tudo, sem esconder nada. Tudo você diz para Deus. E pede perdão honestamente. Zera tudo. E aí você começa a sua rotina de santificação. Ler Bíblia todo dia. E não é ler um versículo 2, né? É você pegar o calendário de leitura bíblica anual e começar. Mas não comece no ano que vem, não. Comece com saldo, né? Comece o mais rápido possível, né? Lendo a sua Bíblia. Vários capítulos por dia e meditando e anotando. Tire tempo, estude a Bíblia. E anote, e aí você depois tira dúvida com os pastores da igreja, ou com professores de escola dominical, ou com irmãos que possam lhe ajudar. E dedique tempo da sua vida a orar e a vir à igreja. Simples. Irmãos, vocês, quem não vive dessa forma, sei que muitos já vivem nessa carreira, mas quem não vive nessa forma, vai perceber o quanto nosso Senhor é maravilhoso. O quanto Deus tem feito coisas que nós não merecemos. Você vai ter uma vida grata, uma vida realizada, pode até estar cheio de problema, mas vai ser grata e realizada, porque você entendeu como é que se vive pela fé. Mas para correr essa corrida, para correr a carreira, é necessário livrar-se do pecado, porque o pecado nos impede. Livre-se do pecado. Cada vez mais nós temos que entregar nossa vida ao Senhor, nos arrepender, confessar. E vai ter talvez uma confissão maior, mas depois todo dia, ou várias vezes ao dia, confesse seus pecados, arrependa-se dos pecados e busque ao Senhor. Hoje vamos parar aqui, mas próximo domingo continuaremos observando a continuação desses 3 versículos. Meu desejo era terminar tudo hoje, mas eu imaginava que seria difícil. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar pedindo ao Senhor para que Ele nos transforme um pouco mais. Pai, muito obrigado por Tua graça e misericórdia e pelo Teu amor. O Senhor é maravilhoso, tem cuidado de nós, das nossas famílias, tem nos protegido dos acidentes e das dificuldades. Como o Senhor tem sido grande e todo-poderoso no nosso meio. Infelizmente, muitas vezes, não temos dado o devido valor às Tuas coisas, à Tua palavra, à Tua igreja, à adoração ao Teu nome. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos instrua a partir da Tua palavra lida aqui, para que nos arrependamos dos nossos pecados e tenhamos uma vida de fé e certamente de extrema alegria e felicidade, confiando no Senhor, que é o provedor e sustentador das nossas vidas. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.